Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, queridos irmãos, queridas irmãs, classe rica e amada do Senhor. Muito bom poder estar de volta aqui com vocês para estudarmos a palavra do Senhor. Essa palavra poderosa que invade os nossos corações, essa palavra que já transformou tantas vidas e ainda tem transformado e há de transformar ainda muitas vidas. Pessoas que viviam numa condição horrível, uma condição que trazia para eles toda sorte de coisas ruins, mas que um dia conheceram a palavra de Deus, conheceram o próprio Deus e foram transformados pelo poder da palavra do Senhor. E hoje nós vamos então estar estudando mais uma vez essa palavra maravilhosa e abençoada. Antes disso, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nós te somos gratos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te somos gratos, ó Deus, porque a tua palavra, ela invade o nosso coração e a nossa vida de uma maneira tão abençoadora, e é isso que a tua palavra faz, transforma vidas, tira pessoas de situações horríveis, situações difíceis, e os coloca, ó Deus, na condição de teus filhos. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo quanto o Senhor já tem feito por nós. E queremos te rogar, ó Deus, que o Senhor possa falar a cada um coração que vai estar, ó Deus, participando desta aula. E ainda, ó Deus, quero te rogar que não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo a nos conduzir e a nos falar, ó Deus, nesses minutos em que aqui vamos estar juntos, para que possamos, ó Deus, continuar a crescer no conhecimento da tua palavra e a tirarmos, ó Deus, lições abençoadoras para as nossas vidas. Nós te agradecemos e te rogamos por tudo em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, acreditamos que daqui a pouco tempo realmente nós já poderemos estar juntos na nossa aula presencial. Mas enquanto é isso, estamos ainda aqui com as nossas aulas virtuais, mas que não tem perdido nada, porque Deus tem nos abençoado e temos podido avançar e aprender muito através da sua palavra. Estamos aí nos estudos das cartas de João, o apóstolo de Jesus, e ainda estamos na primeira carta de João, né? Já estivemos aí passando por alguns temas, já estudamos algumas lições e hoje vamos estudar a lição de número 5, que vai nos trazer aí algumas lições maravilhosas. Eu gostaria de compartilhar com você que, ao invés de usar o tema ou o título da lição como brilha a verdadeira luz, eu gostaria de usar o tema ou o título de o amor de Deus e seus reflexos em nossos relacionamentos. Nossa lição de hoje está baseada na primeira carta de João, capítulo 2, do verso 7 ao verso de número 14. E João tem nos ensinado bastante, né? Bastante com esses textos maravilhosos que ele vem nos trazendo. E hoje quero dizer para você aí que eu estou usando a versão NAA, e nós vamos ver então
versículo por versículo, né? Não vamos ler todo o texto, vamos ver versículo por versículo, e aí a gente vai vendo que a palavra de Deus vai nos trazer, o que a palavra vai nos ensinar através desse texto, ou do estudo através desse texto. Bom, a gente sabe que o conceito de amor, segundo o que o mundo ensina, né, possui muitos significados. Para muitos, o amor tem um significado até egoísta. Um forte apego a alguém ou alguma coisa, e em nome desse, entre aspas, aí, amor, as pessoas são capazes de muitas coisas, inclusive promiscuidade afetiva e até sexual. Para o mundo, o amor que eles conhecem justifica tudo. Nos nossos dias, então, isso tomou uma proporção absurda, porque o que importa é tomar posse de coisas ou de pessoas de uma maneira, como já disse, egoísta, e satisfazer o seu sentimento ou o seu prazer, né, vamos dizer assim, a qualquer preço. Mas quando entendemos, ou quando passamos a conhecer o amor de Deus, o amor, na verdade, a partir das escrituras sagradas, nós vemos que o amor não é isso que o mundo tenta de qualquer forma nos impor. O amor de Deus não é isto. E então, dito tudo isso, nós vamos então para a palavra, né, de Deus, para sabermos o que João, através dos seus escritos, vai nos trazer hoje a respeito desse tema. Vamos ver então, já começando logo, o verso de número 7. 1 João, vou repetir aqui para você, 1 João capítulo 2, a partir do verso 7, nós temos o seguinte, verso 7. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento é antigo. Antigo é a palavra que vocês ouviram. Bom, o apóstolo começa essa parte da sua carta se referindo aos seus leitores como amados. João usa assim esse termo como que dizendo ou reforçando para os seus leitores que eles são amados por ele, mas principalmente pelo Senhor. Observa que João já está usando essa palavra amados, já trazendo, né, começando a falar de certa forma a respeito do amor. Logo em seguida nós temos o seguinte: não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês tiveram desde o princípio. O amor ele vem de Deus e é também um mandamento. João está aqui reforçando que o mandamento a respeito do amor não começou agora, mas que já é conhecido deles há muito tempo, fazendo, quem sabe, uma referência até mesmo aos textos do Antigo Testamento que o povo judeu, principalmente, já conhece, né? E aí é como que João estivesse fazendo uma ligação. Vamos ver, por exemplo, Deuteronômio 6, versículo 5, que diz o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E ainda vamos ver Levítico, capítulo 19, verso 18, que diz o seguinte: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. O mandamento diz que devemos amar a Deus por completo, de coração, de alma e entendimento, e ainda que ao próximo como a nós mesmos, não por interesse ou por fingimento,
que é o que o mundo prega. Então, por isso, essa é a primeira das diferenças entre o amor que o mundo prega e o amor que está contido na palavra, né? Existe uma diferença muito grande. Não devemos amar com interesse, pensando em termos algum ganho ou alguma vantagem nisto, né? E assim, o povo judeu, e aí por isso João está dizendo que ele não está trazendo um mandamento novo, mas um mandamento conhecido. O povo judeu, eles conhecem, né, como eu já disse, a história do seu povo, né, a história do povo de Israel, e conhecem também os mandamentos do Senhor. E é isso que João está declarando aqui, né, que esse mandamento não é novo, ele já vem lá desde o início. Mas é interessante que, meio que para nos confundir, né? Claro que não é, João não está querendo isto, mas ele está fazendo uma ligação, na verdade. Ele continua então no verso de número 8, dizendo o seguinte: por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. João primeiro diz que esse mandamento não é novo, mas é antigo, que eles já conhecem. E agora ele diz que, por outro lado, o que ele escreve é um mandamento novo. Se é a mesma coisa, como pode então ser novo e ser antigo? João está declarando que o mandamento do amor está, na verdade, quando ele diz que é novo, está se cumprindo em Jesus. E ainda o novo aqui se refere à novidade. Que novidade é essa? A novidade de que Jesus, que é a prova maior do amor de Deus, habitou entre nós, estava habitando entre eles, e agora eles podiam conhecer. Isto é uma novidade, né? Deus até então se apresentava a eles sem estar numa forma humana, mas agora está em forma humana, se apresentando a eles. Então é uma novidade, né? Vamos dizer assim. E não só novo, mas também verdadeiro. Nele, em quem? Em Jesus e em nós. Em nós por quê? Porque João ainda vai falar sobre essa questão da luz e das trevas, né? Porque ele diz assim, ó: porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Sem Jesus, nós vivíamos aonde? Vivíamos na escuridão, né? Vivíamos na escuridão, não tínhamos conhecimento, vivíamos em trevas. Mas quando essa revelação do amor de Deus, que é Jesus, chegou, as trevas foram dissipadas. E a verdadeira luz, que é Jesus, agora chegou. Até então, a luz que aquelas pessoas conheciam, a luz que eles viam, era uma luz que não era uma luz original, não era uma luz verdadeira. Eles apenas ouviam, né, a falar desta luz. E agora a própria luz chega e se revela a eles, ou se revela a nós, né? O próprio Jesus declara algo nesse sentido no evangelho que o próprio João escreveu, lá no capítulo 13, do verso 34 e 35, que diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Os judeus que agora passaram a conhecer a Jesus, que agora aceitaram, né, a Jesus, achavam que Jesus só veio para eles,
Isso por eles serem, quando eles lembram, né? O povo escolhido de Deus lá no Antigo Testamento, quando Deus trouxe uma promessa a Abraão, algo que a gente já estudou também e que a gente conhece da história e eles também conheciam. Talvez por isso, Jesus aqui, nesse texto do Evangelho de João, está dizendo que eles deveriam amar uns aos outros. Portanto, sem escolher, né, a quem amar com o amor do Senhor, né? Nós sabemos de que o amor de Deus, ele não faz distinção de nada e nem de ninguém. Os judeus não deveriam amar somente o povo judeu, mas deveriam amar agora com o amor do Senhor a todos, indistintamente da sua nacionalidade ou de qualquer outra coisa que pudesse separá-los. Vamos ver alguns textos que falam um pouco mais sobre isso, e aí a gente vai conseguir ter um entendimento melhor também a respeito dessa questão desse mandamento do amor, né? De amar ao próximo, de amar-nos uns aos outros. Diz assim Lucas 6:27: Mas a vós que isto ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Olha só que coisa linda, que coisa maravilhosa, amar os nossos inimigos. É lindo, é maravilhoso, mas é difícil, não é? Claro que é difícil. Mas se nós amarmos como o mundo ama, nós não conseguiremos fazer isso. Mas quando nós amamos com o amor do Senhor e da forma como o Senhor nos ama, isso se torna, não vou dizer fácil, mas se torna um pouco menos difícil. João ainda vai nos dizer lá no seu Evangelho, capítulo 14, 21, o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, quando nós guardamos os mandamentos do Senhor, nós demonstramos que amamos a Deus. E quando nós fazemos isso, né? E quando declaramos através de cumprir ou de guardar os mandamentos do Senhor, quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo que amamos o Senhor e nós naturalmente provocamos, vamos dizer assim, em Deus, que Ele também nos ame. E Ele diz que a palavra, na verdade, vai nos dizer de que nós somos amados do Pai, né? Nós somos amados do Pai. 1 João, capítulo 4, verso 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, a gente consegue observar que o amor, ele está envolvido em tudo. E talvez até seja por isso que o mundo confunde tanto essa questão do amor, né? Confunde tanto essa questão do amor. E aí as pessoas se apegam e amam o dinheiro, amam o luxo, amam o pecado, amam ou dizem que amam as pessoas por interesse. Mas vamos seguir em frente, vamos ver aqui ainda alguns textos. Lucas 10, de 27 a 37, nós não vamos ler, mas você com certeza conhece a parábola do bom samaritano, né? Aonde naquele episódio é demonstrado que os samaritanos e os judeus, eles não tinham um bom relacionamento, mas mesmo assim este samaritano vai ajudar o seu próximo sem observar se ele é de uma outra nacionalidade, se ele é de um outro povo, se ele é inimigo.
não importa. O importante naquele momento é demonstrar o amor que ele sente pelo próximo. E a gente vai ver também o próprio João de novo aqui, lá no capítulo 4, de 1 a 10, nos trazendo também o episódio da mulher samaritana, né? Quando a própria mulher samaritana, no seu diálogo com Jesus, ela diz que, ora, o senhor não sabe que os judeus e os samaritanos não se entendem e tal, e como é que o senhor vem me pedir água? E aí Jesus opera de uma maneira maravilhosa e traz uma palavra de maneira maravilhosa, e como se ele estivesse dizendo para aquela mulher, né, nas nossas palavras, olha, nada disso importa, o que importa é o amor de Deus, o amor que Deus tem não só pelo judeu, mas pelo samaritano e por todos os outros. E por isso é que eu estou aqui. E se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria água a ele, e essa água é a água da vida, a água que traz vida, a verdadeira água, né? E a gente lê lá depois o episódio falando, a história, na verdade, falando de tudo isso, né? Jesus também demonstrou, né, que não há distinção quando pregamos e quando vivemos o amor de Deus. Quando, no caso da mulher adúltera, né, que foi apanhada lá em adultério, e aí trouxeram, e aí falaram, e Jesus fez o quê? Jesus simplesmente falou com aquela mulher, olha, onde é que estão os teus acusadores? Aqueles que estavam dizendo aí, né? Porque eles também são pecadores. E ninguém te acusou, então nem eu. Só que vá e não peques mais. Então, quem diz que está na luz, mas odeia seu irmão, está nas trevas até agora. Então, o texto vai nos dizer de que quando nós amamos, nós não podemos dizer algo que é o contrário. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Às vezes, nós achamos que estamos no caminho certo, fazendo a coisa certa, nos sentindo o tal, né? Mas estamos tentando enganar a nós mesmos. João, ele usa as palavras luz e trevas nesse contexto de uma forma muito simples e clara. Ou seja, se você ama seu irmão, você está na luz e não tropeça. Mas, se você não ama o seu irmão, você acha que está na luz, mas está nas trevas ou na escuridão. E ainda, está nas trevas, anda nas trevas, está cego por conta das trevas e sem direção. Isso também nos mostra, ainda que não estando escrito no texto, que quem ama o seu irmão está na luz, anda na luz, tem a visão clara, não é, por conta da luz, a visão das coisas, e sabe o caminho certo e para onde vai. É bom, antes de nós seguirmos aqui, só relembrar uma coisa. Observa que quando Jesus conversa com a mulher samaritana e quando ele conversa com a mulher adúltera, em momento nenhum Jesus está dizendo que a vida delas está correta, que elas têm uma vida correta, que elas
podem continuar a viver da maneira como viviam até então, antes de conhecê-lo. Mas ele diz que, principalmente lá de maneira explícita mesmo, né? No caso da mulher adúltera, vá e não peques mais. Deus, ele ama o pecador. O seu amor é incondicional para com o pecador, mas não para com o pecado. Não para com o pecado. O que nós temos visto hoje, principalmente, é que as pessoas estão colocando o amor acima de Deus, inclusive. Né? Olha, eu posso amar a quem eu quiser, da maneira como eu quiser, porque Deus é amor. Né? E por isso Deus não vai se importar com isto. E nós vemos então muitas pessoas praticando coisas que a palavra de Deus condena, tudo em nome desse tal amor que eles dizem que tem, né? Que eles dizem que sentem um pelo outro ou uns pelos outros, não é? E quando na verdade a gente sabe que isso não é verdade. Seguindo, no nosso texto temos João se referindo a 3 grupos. Um grupo a quem ele diz filhinhos, outro grupo a quem ele chama de pais e outro grupo a quem ele trata de jovens. Vamos ver. O trato, assim, com os seus leitores, né, de forma geral, João usa muito isso. João usa muito essa forma familiar, né? E ele usa isso em muitos dos seus textos. Talvez para facilitar o entendimento dos seus leitores ou até para que estes se sintam mais à vontade diante dos seus textos ou tenham um entendimento realmente muito melhor, né? De modo geral, quando nós usamos o termo filhinhos, queremos dizer que estamos com toda a paciência, carinho, amor, para ensinar algo a estes, né? Algo de valor, algo importante. Quando você se refere aos seus filhos ou ao seu filho como filhinho, não é? Você está mostrando que ele é frágil, que ele precisa de atenção e que ele precisa de um carinho e que você vai falar com ele de uma maneira, você vai encontrar uma maneira de poder falar a ele para que ele possa entender exatamente o que você está dizendo. Vamos observar o texto então, olhando por esse lado? João diz assim: filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. João podia dizer sobre o perdão dos pecados e sobre o poder do nome de Jesus de uma outra forma, de uma forma mais enfática, de uma forma mais incisiva, mas ele escolhe usar esta forma suave. Filhinho, não é assim que a gente faz? Filhinho, vem cá, vamos conversar aqui um pouquinho. Deixa eu te falar aqui algumas coisas. E aí a gente procura as melhores palavras, as palavras mais adequadas para podermos trazer essa verdade aos nossos filhinhos. E é isso que João está fazendo, então, com os seus leitores, né? Tratando desta maneira. E é assim também que Deus nos trata, com carinho, com suavidade e, acima de tudo, com amor incondicional. Deus nos enviou o seu Filho Jesus para que, através do seu sacrifício, nossos pecados fossem perdoados. Muitas são as vezes em que nós não tratamos assim o nosso próximo. Mas às vezes somos arrogantes, presunçosos, bravos,
em momentos em que, se usássemos a suavidade, o carinho e o amor para com o nosso próximo, o resultado provavelmente seria outro. E é dessa maneira que João, então, em muitos dos seus textos, vai tratar, né, aqueles que serão os seus leitores. Observe que essa palavra filhinhos é repetida muitas vezes nos textos de João. E seguindo, a gente tem aqui, já no verso 13 e no verso de número 14, assim, deixa eu ler os dois versos. Pais, verso 13. Escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque o conhecestes o Pai. No 14, ele diz o seguinte: eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Bom, agora vamos fazer assim, vamos associar os dois versos pelos grupos a quem João se refere. Né? João usou os mesmos grupos nos dois versículos. Então, vamos ver como ficaria. Eu vou ler primeiro aos pais. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Isso está lá no 13. No 14, eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. João repete a mesma frase nos dois textos. Aos pais, ou seja, os mais experientes e maduros na vida cristã, João então está repetindo aqui nos dois versos que eles conhecem a Deus, conhecem a Jesus, que é desde o princípio. Para conhecer a Deus, é necessário o quê? Para conhecer. E aí, João está falando pai justamente por essa questão de maturidade. Então, para conhecer a Deus, é preciso disposição, tempo, né? Dedicação. E quanto mais nós conhecemos ao Pai, mais difícil fica de sermos enganados e tentados pelo mundo e pelos seus prazeres e pelo inimigo, né? O nosso inimigo, o diabo. Então João está dizendo que os pais, esses cristãos mais maduros, conhecem ao Pai que é desde o princípio. Ou seja, nós conhecemos a história, né? Os mais experientes, os mais maduros, os que já têm mais intimidade com Deus. Eles conhecem, e por conhecer, porque quando você não conhece alguma coisa ou você não conhece alguém, é muito fácil de você ser enganado, ser ludibriado, não é? Mas quando você conhece, isso se torna mais fácil. E se você conhece a Deus, né, através do tempo que você vai tendo intimidade com Ele, com que você vai se dedicando a conhecê-lo, buscando conhecê-lo, fica muito mais fácil, não é? E isso tudo a gente consegue fazer através do conhecimento e do estudo da palavra de Deus. João também vai se referir a um segundo grupo, que ele trata de jovens. E nos dois versos, ele dá 3 motivos pelos quais ele escreve a estes. Primeiro, porque os jovens, né, ou esse grupo que ele chama de jovens, já venceram o maligno. Porque eles são fortes e porque a palavra de Deus está neles. Com toda certeza, a fase da juventude é talvez a fase mais difícil da nossa vida.
As nossas decisões e as nossas escolhas podem definir o nosso futuro, podem nos levar a algo muito bom ou a algo muito ruim. É na juventude também que o mundo nos oferece de tudo. Somos muito tentados de muitas maneiras e em todo o tempo. Mas João está aqui nos dando meio que uma fórmula para vencermos a tudo isto, né? A tudo isto. Não só na juventude, mas em todo o tempo. João declara assim, a palavra de Deus está em vós. Quando a palavra de Deus está em nós, aí sim nós nos tornamos fortes. É como se a palavra de Deus servisse como uma vitamina para nós, e aí nos tornamos fortes, e fortes conseguimos vencer o maligno ou o mal. Não conseguiremos vencer o maligno, não conseguiremos ser fortes espiritualmente se nós não formos, se a palavra de Deus não estiver em nós, se nós não estivermos alimentados pela palavra de Deus. Com a palavra de Deus, você se defende, com a palavra de Deus você se fortalece, com a palavra de Deus você se protege. Você se protege. A palavra de Deus é quem vai nos revestir, não é, para nós podermos sermos fortes e vencermos o maligno. Quando João diz, usa, né, esse termo de jovens, ele está aqui se referindo àqueles que estão ainda começando, ainda não têm uma maturidade muito grande, não é? E se a gente olhar, se você observar na nossa vida cotidiana, uma pessoa, um adolescente ou um jovem, quando ele aceita a Jesus, é mais fácil, vamos dizer até, dele se afastar do evangelho do que uma pessoa adulta quando se converte a Cristo, por conta até mesmo dessas questões das tentações, do pecado, não é, que aflora tanto na fase da juventude. Então, o jovem, né, ou aquele que se converte, jovem ou até adulto mesmo, quando nós nos convertemos, quando nós passamos a conhecer a palavra de Deus, nós temos de procurar todos os dias, em todos os momentos, estarmos nos fortalecendo através do conhecimento da palavra de Deus. Porque através do conhecimento da palavra de Deus é que nós vamos conseguir resistir às tentações, às ciladas do nosso inimigo. A gente pode até mesmo aqui citar, lembra lá na tentação de Jesus, né? Satanás vai tentar a Jesus de algumas maneiras. E como é que Jesus vence a Satanás? Tão somente usando a palavra. E detalhe, Satanás usa a palavra também. Então, Satanás, ele conhece, o maligno conhece a palavra de Deus, e ele em muitos momentos usa a própria palavra de Deus para tentar nos confundir. Mas se nós tivermos conhecimento da palavra de Deus, com certeza nós não seremos confundidos. Não seremos confundidos. Conseguiremos vencer assim como Jesus também venceu. Porque nós estamos nele e ele está em nós, e por isso nós somos fortalecidos. E ainda, até usando aqui ainda do termo que tem lá no verso 13, que a gente não tinha falado, João vai falar aqui ainda assim: eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. E aí eu vou repetir aqui até alguma coisa, porque assim,
nós podemos conhecer, sim, ao Pai através de conhecer a sua palavra, que é viva e atual, viva e eficaz. João está afirmando aqui aos seus leitores, ou melhor, que os seus leitores conhecem ao Pai. Conhecimento vem de comunhão, de convivência, intimidade, relacionamento. E você só conhece ao Pai através da sua palavra. E através disso você vai ter comunhão com Ele e Ele com você. Deus, Ele está em todo o tempo desejoso de ser conhecido por cada um de nós. Ele quer que nós procuremos conhecê-lo a todos os instantes. E para isso, nós temos essa ferramenta maravilhosa que é a palavra dele, que ele deixou para nós podermos estudar e mergulharmos nela ao ponto de podermos conhecer a Deus através dela. E assim nos tornarmos fortes e assim vencermos todas as situações. Vencermos a todas as situações. Concluindo nossa aula de hoje, nós podemos dizer que João, nesse texto, nos mostrou ou nos mostra o amor de Deus de algumas formas. Conhecendo os seus mandamentos, os mandamentos de Deus, amando ao nosso próximo como a nós mesmos e demonstrando a eles o amor de Deus, andando na luz e não nas trevas, não nos deixando ser enganados, acreditando às vezes que estamos na luz, mas não demonstrando amor ao nosso próximo. Aí a gente está só tentando nos enganar, né? Tendo o perdão dos nossos pecados através do sangue de Jesus, do nome de Jesus, e ainda sendo fortes, né, e fortalecidos pela palavra e vencendo então o mal. João, na sua primeira carta ainda, no verso 3, versículo 1, diz o seguinte: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhecem a Ele. O mundo não conhece a Deus. O mundo não conhece o verdadeiro amor de Deus. E o amor de Deus, o nosso Pai, o amor que Ele tem nos concedido, é que nos permite sermos chamados filhos dele, herdeiros dele, como Jesus o é. Por isso, João está então nos trazendo todos esses ensinamentos. Por isso João está nos trazendo todas essas formas, essas maneiras da expressão do amor de Deus. Deus nos ama. Por isso nos enviou Jesus. Portanto, ame a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo, não ao pecado dele, como a você mesmo. E assim, queridos, chegamos ao final da nossa aula de hoje, onde rogamos a Deus de que Ele possa ter falado ao seu coração de maneira rica e abundante. Hoje eu queria terminar orando mais uma vez, rogando a Deus por cada um de nós. Vamos orar. Deus, muito obrigado, porque o teu amor é incondicional, porque o Senhor nos ama e nos ensina a como amarmos a Ti e ao nosso próximo. E se nós fizermos isso, ó Deus, seguirmos os Teus ensinamentos, seguirmos a Tua palavra, com certeza seremos pessoas mais felizes,
seremos pessoas abençoadas e abençoadoras. Portanto, Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, que nos ensina em todos os momentos e em todas as situações. Continua nos abençoando e nos ensinando através da tua palavra. É o que nós te rogamos, no nome de Jesus. Amém. Deus a todos abençoe. Até a nossa próxima aula. Forte abraço a todos.